A segunda ordem do amor e lei fundamental é a hierarquia. Ela diz que aqueles que chegam primeiro na família têm preferência sobre os que vêm depois. Existe uma ordem muito clara que define essa hierarquia, que é a data de nascimento. Todos na família têm um lugar, como se fosse uma longa fila. Se todos ficam em seus respectivos lugares, os relacionamentos ficam leves e o amor flui. Se uma pessoa busca um lugar que não é seu, o sistema adoece. O filho que se coloca acima dos pais, independentemente se for com amor, fracassa. O mesmo ocorre nas organizações e em outros grupos, onde a hierarquia não é respeitada. Quem vem depois não pode ajudar quem vem antes, não tem força para isso e contraria a lei hierárquica ao se arrogar melhor que os seus antepassados. Se o que vem depois agir assim, caminha para a ruína, para o fracasso e até para a morte. A ordem da hierarquia é violada, na maioria das vezes, de modo inconsciente e por amor. Assim, aqueles que vêm depois podem, na alma, se colocar no lugar daqueles que vieram antes, querendo salvá-los, em movimentos como: antes eu morrer do que você, antes eu adoecer do que você, antes eu me frustrar do que você, antes eu me suicidar do que você. Nesses casos, o que vem depois sobrepuja o que vem antes e passa a assumir o destino que não lhe pertence, embora sem consciência disso e disposto a se sacrificar por amor. Na constelação familiar, as violações das ordens do amor são reveladas e sua restauração é imprescindível para o sucesso na vida e para a paz do sistema. Entretanto, cabe ao próprio constelado implementar a ordem por intermédio da sua ação. Parem para observar. A hierarquia existe em todos os locais. Na cidade existe o prefeito, depois os vereadores, depois os assessores e assim por diante. Na delegacia de polícia existe o delegado, depois os cargos abaixo dele, até chegar no policial de menor graduação. Na igreja católica existe o padre, que é respeitado como a autoridade máxima dentro de uma igreja. Porém, mesmo ele responde ao bispo e vários outros níveis até chegar no Papa. Se entrarmos em um clube, existe o presidente do clube, que toma as decisões de lá. Eu poderia continuar aqui mostrando a vocês uma infinidade de outros exemplos. Para vivermos em sociedade, é fato que as hierarquias são necessárias para manter a ordem das relações. E onde aprendemos a respeitar a hierarquia? Nas relações com os nossos pais. Eles são as primeiras figuras de autoridade que aprendemos a respeitar. Em algum momento, a criança vai testar os limites dados pelos pais para aprender as consequências de quebrar as regras estabelecidas. É através das consequências apresentadas pelos pais, pelo não cumprimento de uma regra, que a criança vai internalizando que a vida tem leis e que certas coisas não podem ser feitas. Pessoas que têm mais dificuldade em respeitar leis, em geral, tiveram problemas com seus pais e nesse processo inicial de internalização de regras. Em resumo, para respeitar a lei da hierarquia, o primeiro passo é descobrir qual o nosso exato local dentro de um determinado grupo. O segundo passo é posicionar-se exatamente neste local, colocando-se como pequeno diante dos grandes e como grande diante dos pequenos. Vamos a um exemplo. Se você entrou agora em um clube, você é o último da fila. O ideal é colocar-se como pequeno e aos poucos ir ganhando força. Por outro lado, se você está em um clube há mais tempo, onde existem algumas pessoas mais antigas e outras mais novas, o ideal é colocar-se como pequeno diante dos mais antigos e como grande diante dos mais novos. Um outro exemplo, imagine que você tem um cargo de supervisor em uma empresa. Abaixo de você estão 5 funcionários. Acima de você existe o seu gerente e acima dele o presidente. Qual o seu lugar na empresa? Exatamente o que aparece no organograma. Abaixo de você existem 5 funcionários. Para eles, você precisa se posicionar como grande. Acima de você existem 2 pessoas. Para elas, você deve se colocar como pequeno. Quando um dos 5 funcionários tentar crescer muito a ponto de invadir o seu lugar, você diz: não, este lugar é meu. Por outro lado, por mais que às vezes seu gerente possa parecer um pouco incompetente
e você sinta um impulso de falar logo com o presidente para resolver alguma questão, passando por cima do seu gerente, este não é um bom caminho e pode inclusive custar o seu emprego. As hierarquias precisam ser respeitadas e, se isso se mostra muito difícil, talvez seja o momento de você buscar um outro emprego. A vida fica muito mais leve quando respeitamos as hierarquias. Como disse Bert Hellinger, a hierarquia é a ordem da paz. Ela está a serviço da paz na família e no grupo. Está, no final, a serviço do amor e da vida. Finalizo aqui este vídeo deixando para você essa reflexão. Como você lida com as hierarquias em sua vida? Você consegue dizer não quando alguém de menor hierarquia quer ocupar o seu lugar? Você consegue permanecer em seu lugar sem colocar-se como maior do que realmente é? Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.